E quando que ocorre essa chance de bater pino ou ter a pré-detonação? Quando eu tenho pressão e temperaturas altas. E quando que isso ocorre? Se meu combustível chega numa pressão e temperatura de autoignição, ele vai entrar em combustão por si só. A gente comentou lá no começo, um diesel acima de 250 graus, se ele estiver no ambiente acima de 250 graus Celsius, entra em combustão. A gasolina, olhando naquela mesma tabela lá anterior, só que agora nesse ponto vermelho, a gasolina eu começo a ter na casa dos 300 graus, até gasolina premium até 400. Isso significa o quê? Se eu tiver com a gasolina premium pura, dentro da câmara, acima de 400 graus, ela entra em combustão sozinha, como se fosse um diesel, só que no tempo errado. Então, daria para fazer um motor diesel trabalhar com gasolina? Daria, só que as temperaturas ali dentro da câmara teriam que ser maiores. Já o etanol, essa temperatura é um pouquinho mais alta, 420. E essa condição de temperatura e pressão, se criou uma correlação que chama octanagem. Número de octanos no combustível. Isso aí é um assunto à parte, senão fica muito chato. Mas é uma referência para eu descobrir quanto que o meu combustível tolera em termos de compressão. Então, por exemplo, na Austrália você ia comprar o combustível, você tinha um 91, 95 e 98. A diferença entre 91 e 98 era em torno de 15% o valor do combustível. Obviamente, todo mundo colocava 91. Mas qual que é o problema de colocar 91? Grande chance de bater mais pino. Então, em dia de calor, você ouvia muita detonação, muito carro batendo pino andando no trânsito, porque mesmo ele atrasando bastante o avanço, devido à compressão e temperatura, ele não dava conta e começava a detonar. Com isso, ele tira muito avanço de ignição e eficiência do motor. Uma revista lá até testou uma Captiva com 91, 95 e 98. E ela descobriu que, mesmo sendo mais caro, o combustível melhor para se rodar em termos de quanto que eu gasto por quilômetro rodado era 98. Justamente por isso que eu mostrei aqui na lousa para vocês. Ele está com 98, ele trabalha mais perto da fase do avanço de ignição de mais eficiência. Com isso, quilômetro por litro melhora bastante. Isso em carro turbo também é muito notado. Lá tinha o Falcon Turbo, você pegava ele com gasolina 91 no dia quente, ele andava praticamente igual o carro sem turbo. Mas se pegava a gasolina 98 num dia frio, nossa, o carro era um foguete, porque ele também controlava a pressão de turbo em cima da octanagem do combustível que ele conseguia detectar. Qual que é a vantagem? O etanol ele não tem a temperatura de autoignição tão alta e ao mesmo tempo a octanagem dele não é extremamente alta. Eu tenho aqui a gasolina pura 98 e eu tenho a gasolina Podium no Brasil chegando na casa dos 102 de octanagem. Deixa eu olhar até em mais detalhe aqui. Então, se você for ver, 102 para 108 não é tão grande coisa. Mas o etanol dificilmente vai bater pino, vai detonar. Por quê? Tem uma outra propriedade do etanol que é a mesma semelhante do metanol também, que chama calor de vaporização. Qual que é a grande vantagem do etanol? Não pensando só na octanagem dele e temperatura de ignição, mas a vaporização. O que significa isso? Coloca na sua mão. Todo mundo já deve ter pego esses álcools de carros aí, né, para limpeza e derrubado na mão. A mão não fica gelada? Se você pegar numa das mãos, colocar gasolina e na outra mão colocar etanol, a mão que você derramou etanol vai ficar muito mais gelada. O que significa isso, essa propriedade? Para ele evaporar e sair do líquido, bater na sua mão e sair em vapor, ele precisa de uma certa energia. No caso do etanol, ele é o dobro do da gasolina. Consequentemente, ele rouba o dobro de energia de dentro do cilindro e, consequentemente, a temperatura reduz bastante. Junta essa calor de vaporização
com relação estequiométrica, que a gente viu já, mas está aqui na tabelinha, né? 1 é 13,8 na gasolina, 8,2 no etanol. Quando você faz as continhas, você vai perceber que rodando com etanol, eu roubo 3 vezes mais energia ou calor de dentro da câmara que com gasolina. Isso, para quando eu estou andando com o pé no fundo, motor no máximo, é maravilhoso, porque eu garanto que eu não vou trabalhar com temperaturas tão altas a ponto de quebrar esses carinhas aí. Então, por isso que, por exemplo, você pega o motor 1.0 ETSI do Polo, a potência dele no etanol e a potência dele na gasolina é bem diferente, porque com etanol ele pode continuar botando pressão, pode continuar trabalhando com bastante pressão e vir bastante potência, já com gasolina não. Aliás, esse carro eu testei lá pelo Best Cars e você vê que ele, em certas condições com gasolina, com carga de turbo, o avanço de ignição é negativo. Ele chega a dar menos 7 graus, ou seja, o pistão está descendo aí que ele dá faísca. Tipo, o pistão já está lá longe e eu dou a centelha. A eficiência lá para baixo. Então, em carros modernos, vale muito mais a pena você rodar com etanol, porque em termos de eficiência eu vou aproveitar. A maioria dos carros consegue aproveitar pelo esse aprendizado constante da central eletrônica. E uma das maneiras de aumentar a octanagem do combustível no passado era se usava muito chumbo, só que se descobriu, não se descobriu, né? Se alertou que o chumbo, desde a época dos romanos, é venenoso. E obviamente começou a queimar tanto chumbo em gasolina, começou a contaminar o ambiente e o chumbo afeta o sistema nervoso. Durante décadas falava, mas a quantidade pequena não afeta muito o ser humano. Mas se percebeu que afetava muito o desenvolvimento neurológico das crianças. Então, crianças que moravam em grandes centros, com grandes concentrações de carro, tinham um QI, tinham um desenvolvimento intelectual menor do que as crianças que estavam afastadas. Tem um documentário no Netflix, chama Cosmos, sobre isso daí, muito bacana, do cara que brigou contra a indústria petrolífera aí, para não usar mais o chumbo na gasolina. E uma das maneiras de aumentar a octanagem do combustível da gasolina, aumentar a octanagem entre aspas, ou seja, aumentar a capacidade dela de não detonar, é usar etanol. Então, quando alguém critica a nossa gasolina com mistura de etanol, critica põe sem embasamento, porque na verdade a nossa gasolina, só pelo fato de ter etanol, a octanagem já é melhor, ela consegue ser mais eficiente. Tanto que eu via muitos carros da Toyota batendo pino na Austrália rodando com 91 e eu não vejo os mesmos carros rodando no Brasil batendo pino em dia de calor. Porque a octanagem da nossa gasolina já é melhor por causa do álcool. E sem contar que o álcool, a queima acaba sendo mais limpa, é uma molécula única e consequentemente, em termos de poluição, etc, é melhor. No final, muitos países já estão adicionando etanol à gasolina. Né? O famoso E5 é 10% de etanol. Você chega até a ter países europeus, Austrália, Estados Unidos, o E85, 85% de etanol, 15% de gasolina. 100% de etanol só o Brasil. Por que eu deixo 15% de gasolina? Para a partida frio. Apesar que hoje a gente com sistemas modernos de injetores aquecidos, ou mesmo injeção direta, eu não tenho tanto problema. Mas por que o etanol tem problema para partir? Existe essa temperatura de fulgor que significa o quê? É a temperatura mínima que eu tenho vapor suficiente em pressão atmosférica ambiente, né? Quantidade de oxigênio constante, que o combustível consegue pegar fogo. Então, se por exemplo no etanol que é 17 graus, se eu chegar aqui numa sala a 10 graus Celsius, com etanol a 10 graus Celsius e vir com palito de fósforo, eu posso tentar acender aquilo ali que não vai acender nunca, vai apagar como se fosse água. Porque eu não tenho vapor suficiente para queimar. Afinal, o que queima não é líquido, é vapor, porque dentro do líquido não tem contato com oxigênio, só fora. Então, no caso da gasolina, já é o extremo oposto. A gasolina é menos 43. Sai vapor pra caramba dela. Ela é uma sopa de letrinhas de cadeias de carbono. Ela não é uma só como o etanol.
Ela é um monte. Então tem algumas cadeias de carbono mais leves que evaporam extremamente fáceis, de maneira muito fácil. Ou seja, você pegar a, a gasolina quando você está abastecendo, você vê do bocal saindo aquele vapor, até turvando o ar de tanto que sai. Então, obviamente, se ele tiver com o recipiente aqui, chegar com a parede de fósforo perto, ele puff, explode, porque tem tanto vapor saindo, contato com o oxigênio, pega fogo. E esse é o problema do carro etanol, que não tem esse vapor suficiente em temperatura baixa, né? E aí eu tenho problema para partida frio. Qual que é o segredo para partir o carro a etanol em dia frio? O maior segredo é eu pegar, se eu não estou com o tanque de gasolina lá vazio, muitos ficam dando partida até fritar a bateria ou o motor de arranque, né? Fica lá 30 segundos. Se fizer isso, você vai encharcar a vela vai ficar molhada de etanol, e aí ela não dá centelha, aí mesmo que o carro não parte. Qual que é o segredo? Dá partidas. Ah, tô num dia de 10 graus, meu carro é etanol. Putz, ferrou. Dou a partida, seguro 5, 10 segundos, e desligo. E espero mais ou menos uns 10 segundos de novo. Por quê? Conforme o pistão se movimentou, aquilo ali foi comprimindo. Comprimindo o ar, e foi esquentando o ar lá dentro. E ao mesmo tempo ele foi injetando combustível. Só que ele está tão frio que o etanol entra líquido, bate na parede, molha toda a parede, é raspado para o óleo e não vira vapor para ir na vela e virar centelha, né? Ele fica tudo líquido. Se eu faço isso de dar uma partida e espero um pouco, esse etanol que ficou preso lá líquido, junto com esse ar que foi aquecido por causa da compressão, ele vai começar a querer evaporar. Então, se dá 5, 10 segundos depois, vai dar tempo de um pouco de etanol vaporizar, chegar ali na vela, quando der outra partida, pum, ele pega. Esse é um jeito mais fácil se eu estou com problema para partir em dia frio etanol. Senão, vai ter que injetar gasolina, vai ter que tirar a admissão, botar WD, qualquer coisa que ajude a partir, né?